E aí pessoal, tudo bom? Nós vamos dar continuidade aqui ao curso aqui. Eu peço desculpa aí, eu tive um problema aqui no meu computador e a gente nós vamos ter que nesse momento agora usar só mesmo o slide. A minha imagem eu não vou conseguir botar aí, mas tá tranquilo, né? Isso aí eu acho que não vai ser tão importante. Tive um problema aqui na minha placa de vídeo, então nós vamos dar continuidade aqui à questão da instrumentação, explorando essa parte de simbologia, tá? Então vamos lá. Deixa eu botar aqui onde nós fomos. Bom, identificação e símbolos, tá? Identificação e símbolos. Bom, nós temos essa norma aqui, que é a nossa referência, que é a norma S5.1 da ISA, que ela tem basicamente essas três funções, né, fundamentais aqui, que é uniformizar a identificação de instrumentos e sistema de instrumentação, facilitar o entendimento de diagramas e malhas de instrumentação, viabilizar a comunicação entre usuários, projetistas e fornecedores, que isso é importante, né, porque a parte comercial, a parte projetista e a parte de chão de fábrica, né, os técnicos têm que utilizar a mesma linguagem, né. Em geral, a notação é utilizada lado a lado com a representação dos equipamentos de processo, formando um documento denominado diagrama PI, que é o Process and Instrumentation, ou Piping and Instrumentation. Então aqui nós temos um exemplo de um processo, né, uma planta, onde você tem dois tanques, e aqui você tem uma série de elementos. Por exemplo, aqui ó, você tem um sensor de nível, aqui você tem uma válvula, você tem uma válvula, aqui você tem uma válvula, você tem bomba, outra válvula aqui, tá? Então nós vamos falar sobre como é que você faz para representar, né, quais são as normas para você representar esses diversos elementos aí, tá bom? Bom, então nós temos essas letrinhas aqui, ó, letra E, T, I, R, Y, C e V. Então no caso aqui, essas letrinhas, elas representam a função, né? Então, ó, detetor, transmissor, indicador, registrador, conversor, controlador, elemento final de controle. Então é a função, né? Então, por exemplo, se você pegar aqui, ó, no caso aqui vamos pegar aqui um exemplo aqui, por exemplo, SV, por exemplo, aqui, ó, você tem um SV. O SV é o que? O SV, você vê. O V, o que é o V? O V aqui, ó, elemento final de controle, né? Você pegar aqui o LT. Então, L é o que? Nível. Depois a gente vai ver o que é esse L lá na frente. O T é o que? T, tá aqui, ó, T, ó, transmissor. Então, ele é um medidor de nível e transmissor ao mesmo tempo, tá bom? Então aqui nós temos alguns instrumentos, então, indicador, registrador, unidade de alarme, controlador, transmissor de pressão e válvula de controle. Isso aqui são alguns exemplos, né? Então qual é o controlador? Por exemplo, controlador de temperatura, ele vai indicar a temperatura e ao mesmo tempo ele vai controlar a temperatura lá no forno, tá bom? Identificação funcional, tag e malha. Cada instrumento será identificado por um conjunto de letras. Identificação funcional e números. Identificação da malha de controle. O que é malha de controle? Por exemplo, vamos imaginar aqui uma coisa. Ó, aqui ó, você tem essa válvula 104. Qual é a malha dele? 104. Então a malha é 104. Lá na frente a gente vai falar mais como é que como é que a gente representa os números da malha. O que é uma malha? Você tem um PLC, por exemplo, que é um controlador lógico programável, que é tipo um computador. Esse computador ele vai medir, vai pegar várias medidas de temperatura, vazão, temperatura,
vazão, nível, né? E aí vai rodar um programa nele e esse programa vai atuar nessa válvula, fazendo ela abrir ou fechar, por exemplo. Então, isso compõe a minha malha, ou seja, é o conjunto de sensores, né? Conjunto de atuadores, que no caso são os elementos finais de controle, e eles vão, essa malha ela vai ser composta por esse conjunto de equipamentos, de componentes, tá ok? Para ser o que? O controle de uma variável de processo. No caso aqui, se você tem uma válvula, você vai controlar o fluxo, por exemplo, né? A vazão. Bom, cada instrumento será identificado por um conjunto de letras, identificação funcional, número de identificação e números, identificação da malha de controle. Então, conjunto de letras. A primeira letra identifica a variável medida pelo instrumento, variável de controle, distúrbio. Letra subsequente, funções do instrumento. E o número da malha, todos os instrumentos da malha devem representar o mesmo número. Então, vamos dar um exemplo aqui. Que é T e C. Então, essa aqui é a tag. Tag T e C. T, essa primeira letra aqui, identifica o que é a variável da malha, no caso, temperatura. E C, função do instrumento, indicador e controlador. Tá? Então, ele indica o I e o C, controle. I de indicador e C de controle. E esse 103 aqui é o número da malha. Você pode também associar à tag o código da área, né? Então, no caso, esse dispositivo ele está na área 5380. Então, você pode usar 53 TIC 103 ou TIC 5380-103. Bom, então aqui você tem outras letras que representam a variável medida. Então, por exemplo, você tem A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N. Continuando. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, cada letra dessa vai ter uma função, por exemplo. F é flow, vem de vazão. Vou falar as principais. Vazão é outra. Nível, que é o level. Tem a outra. T, temperatura. P, pressão. São as principais variáveis, né? Temperatura, pressão, temperatura, nível. São as principais. Então aqui, essa letra aqui, ela vai representar a função. Qual é a variável que o instrumento mede, né? Essa outra letra aqui, ela representa o que? O que ela vai fazer? Se ela vai detectar, se ela vai transmitir, se o equipamento vai transmitir, se vai indicar, vai registrar, ou seja, é a função do equipamento. Aqui, não, aqui vai mostrar a variável que o equipamento vai medir, tá? Então aqui, por exemplo, qual é a variável? A variável T. Se você for aqui, ó, T é o que? Temperatura. Certo? Então é diferente. Tá? Então aqui você tem um exemplo, TRC2102A. Então T, variável da medida, variável do processo, temperatura. RC, função passiva ou de informação. Então é o registrador, função ativa de saída. C, controlador. Então R, registrador, C, controlador. Então é só você vir aqui, ó, tem aqui a letrinha. R, registrador, C, controlador. Certo? Continuando. E aqui você tem a área de atividade, a área da atividade da fábrica. E aqui você tem o número da malha, o número sequencial, a malha 02A, sufixo A. Numeração paralela ou serial. Então a numeração ela pode ser paralela ou serial. Na indústria utiliza-se principalmente isso aqui, a paralela. Então você tem aqui a TI C2100. Então você tem num sensor de temperatura, né? Aliás, você tem a variável temperatura ser monitorada ou controlada, no qual, como aqui é TIC, né? Então é função de indicador, indicar e controlar. Então é um controlador. Então TIC.
Então, qual é a variável? Temperatura. Então, ele indica e controla. Tipo isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Ele indica, mas também controla, né? Então ele controla, por exemplo, se você coloca 100 graus aqui, então ele vai controlar a temperatura e manter os 100 graus que você determinou. Por exemplo, num forno. Então aqui você tem o número da malha, 2100, 2100, 2100. Então todos esses sensores, todos esses dispositivos aqui, eles estão pendurados na mesma malha. E a outra possibilidade é você usar essa outra nomenclatura, que é a nomenclatura série. Então 2100, 2101, 2102, 2103 e por aí vai. Mas na indústria utiliza principalmente essa daqui, que é a paralela. Sufixo. Quando você tem uma quantidade de instrumentos com a mesma identificação, você tem que usar sufixo. Então, por aqui, ó, FV 2102. Mas como você tem outro 21, um FV na mesma malha, então você tem que usar o A e o B para diferenciá-los. Então aqui, ó, FV 2102. Aqui seria também 21, FV 2102. Mas como eles estão na mesma malha, você tem que usar o A aqui e o B aqui, porque senão vai confundir. Aqui também FV 2102C. Agora você pode usar essa nomenclatura aqui também, ó, TE 21051, TE 21052, tá bom? Bem, notas para identificação. Letras sempre em maiúsculas, né? Como vocês observaram, é sempre em maiúsculo. Uma letra tipo medida dimensional, escolha do usuário, ou indefinida, escolha do usuário, é utilizada para cobrir significados não listados e que serão usados de maneira repetitiva em um projeto particular. O significado da letra deve ser definido na legenda. O que interessa na identificação é a função e não a construção do instrumento. Assim, um transmissor de pressão... O que interessa na identificação é a função e não a construção do instrumento. Assim, um transmissor diferencial usado para medição de nível deve ser identificado por LT, tá? E não PDT, certo? Então, no caso, o que interessa na identificação é a função dele e não o aspecto tecnológico dele, como ele foi construído, certo? Então ele mede o nível, tá? E tem a função de transmissor, então ele é LT. O indicador de pressão e um pressostato, chave de pressão conectada a saída do transmissor de nível, são denominados por LI e LS. A primeira letra é escolhida de acordo com a variável medida ou variável inicializadora, e não de acordo com a variável manipulada. Assim, uma válvula de controle, variando a vazão de acordo com a saída de um controlador de nível, é uma LV e não uma FV. As letras modificadoras podem modificar ou a primeira letra ou as letras sucessivas. Assim, TDAL contém dois modificadores. A letra D modifica a variável medida T, e uma nova variável temperatura diferencial. A letra L restringe a função de leitura alarme A para representar um alarme de baixo, LAW, tracinho L. L, né, de LAW, né? Quando as letras C e V são usadas em conjunto, C, controle, deve proceder V, válvulas. Por exemplo, válvula de controle manual, então HCV. Um instrumento deve ser identificado considerando todas as suas funções. Exemplo, registrador de vazão e pressão FV-2/PR3. Para cada função deve haver círculos concêntricos tangenciais. Exemplo, controlador de temperatura com chave de nível. Então está aqui. Tá? Controlador de temperatura, aqui você tem um TIC-3, então está aqui tangenciando aqui, ó, TSH-3, com chave de nível alto, então está aqui tangenciando.
O número de letras não deve ultrapassar 4. Se o número é registrador, indicador da mesma variável, o I, identificador pode ser omitido. 11. Em fluxogramas não é obrigatório identificar todos os elementos de uma malha. Por exemplo, uma placa de orifício, uma válvula e um elemento primário de temperatura podem ser omitidos para se representar instrumentos mais importantes. Tá bom? Aí nós vamos dar uma parada aqui e depois a gente continua no próximo vídeo, tá bom, pessoal? É isso aí. Até a próxima. Vamos dar continuidade depois com essa parte de identificação de símbolos e depois nós vamos passar alguns exemplos, né, práticos de algumas plantas, tá bom? É isso aí. Valeu.